Que a graça e a paz de Cristo sejam conosco em mais um Conectados com a Palavra, o seu devocional de hoje. Amaldiçoado por causa de Cristo. Eu me reporto a uma palavra de Lucas, escrita por Lucas, dita por Jesus, capítulo 21, melhor dizendo, versículo 19, onde o evangelista registra a seguinte palavra. 21, versículo 19. E perseverando que vocês obterão a vida. Um versículo muito curto que diz apenas isso. E perseverando vocês obterão a vida. O contexto desse texto é o sermão profético proferido pelo Mestre e que os evangelistas registram dando conta dos últimos acontecimentos na trajetória de Cristo aqui na Terra. Nesse sermão, Cristo deixa claro e evidente que nós, os seus seguidores, não teríamos uma vida do tipo sombra e água fresca. Marcos, o evangelista Marcos, registra que depois de ouvirem Cristo falando sobre coisas concernentes aos fins dos tempos, que um grupo de discípulos, os três que sempre estavam presentes nas coisas mais importantes que tiveram lugar no ministério de Cristo, e a ele se juntou, nesse caso, um outro, o André, irmão de Pedro. Sempre eram Pedro, Tiago e João, os três que ficavam mais próximos daquilo que Jesus, tipo o sermão aliás, o Monte da Transfiguração, e outros evidências também. E agora Tiago se junta a esses três, de acordo com o registro de Marcos. E a pergunta deles é: essas coisas, quando vão acontecer? Interessante que essa curiosidade está no ar até os nossos dias, não é mesmo? Na retina dos olhos do Mestre, quando ele fala aos seus discípulos, estão duas coisas, dois eventos. Um deles seria a destruição do templo em Jerusalém, que ocorreu pouco menos de 40 anos depois desse encontro de Cristo com os quatro apóstolos. O Império Romano se encarregou dessa destruição. O outro assunto era o que se espera até hoje, a volta de Cristo. O que tudo que está previsto a respeito disso e tudo que envolve essa volta de Cristo. Períodos de grande dificuldade são previstos no sermão do Mestre. Cristo, depois de fazer referência a uma série de acontecimentos que ocorreriam, ele diz: tudo isso representa apenas o início, o princípio das dores. O apelo, pois, é para que sejamos fiéis. Passar por tudo isso é possível, vez que Deus não perdeu, não perde, nem perderá o controle da situação. Há divergências na expressão de depender, a depender da Escritura que nós estamos lendo, da versão da Escritura que estamos lendo. Por exemplo, perseverando, ganharemos a vida, diz uma delas. Já se fizermos a leitura, o mesmo texto da leitura em outra versão, nós podemos encontrar: perseverando, salvaremos a alma. Então, enfim, e no fundo vai dar tudo no mesmo. O termo alma traz original o psique. E o comentarista Strong compara psique com psicologia, psicose e psiquiatria. Psique é a alma que é distinta do corpo. A alma é a sede das afeições, das vontades, dos desejos, das emoções, da mente, da razão e da compreensão. Psique é o nosso eu interior. E aqui vai algo muito importante. A psique não se dissolve com a morte. Por mais que sejamos amaldiçoados, quiçá mortos fisicamente, se nos mantivermos firmes na fé, a nossa alma se salvará. Em última análise, e isso é o que realmente interessa, amaldiçoados ou não pelo mundo, sigamos em frente, porque aquilo que realmente interessa diante de Deus, o corpo se dissolve, mas a alma não. E é isso que nós precisamos preservar. Que possamos ganhar a nossa alma, salvar a nossa vida, que realmente é aquela que se reporta à vida eterna. Que Deus nos abençoe e nos guarde.
Vamos orar? Senhor nosso Deus, ajuda-nos a compreender que nós precisamos estar firmes e conduzir os nossos dias aqui de forma que te agrade, para que nós tenhamos a salvação da nossa alma. Em nome de Jesus. Amém.